Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval e eu estava aqui esperando você. Nessa aula nós iremos falar sobre construção dos instrumentos musicais ao longo da história. Você toca algum instrumento musical? Sabe como ele foi construído? Como objetivo, nós iremos conhecer as formas e as profissões relativas à construção dos instrumentos musicais ao longo da história. Qual é o nome do profissional que é responsável pela construção de um instrumento musical? A gente sabe que tem um instrumento e sabe que ele é feito de alguma forma, mas a gente nunca parou para pensar como ele é produzido, qual é o nome que se dá a quem constrói os instrumentos musicais? Será que a pessoa que constrói um violão é a mesma que constrói uma bateria ou um atabaque, ou são profissionais de áreas diferentes? Bom, sabe-se que os povos muito antigos também utilizavam a música em rituais sagrados diante dos fenômenos da natureza. Cantavam para pedir proteção, chuva, ter sorte na caça, agradecer os alimentos conseguidos, mas também para entoar cantos de guerra, de funeral e se proteger dos maus espíritos. Então nós vamos ver aqui que a música nos seus primórdios estava muito atrelada ao sagrado, aos rituais que os homens primitivos faziam. Porque no princípio a ciência não era avançada como hoje, né? Então acreditava-se que havia seres espirituais que eram responsáveis pela existência da natureza, das pessoas, e até hoje, né, esse olhar sagrado sobre a natureza, sobre as pessoas ainda existem, que está organizado no que a gente conhece como religião, e cada um tem a sua crença ou não, certo? Mas a música lá estava inserida nesses rituais sagrados, tá, como forma de, muitas vezes, de presentear cada um o seu Deus de acordo com sua crença. Os instrumentos musicais podem ser construídos de muitas formas. Pode-se fazê-lo de modo artesanal ou até mesmo industrial. Os construtores e os inventores de instrumentos musicais são chamados de luthiers. Mais especificamente, os que produzem e criam instrumentos de corda, como o violão, o violino. Dá-se esse nome de luthier principalmente para quem produz os instrumentos, os violinos. Você já viu um violino sendo tocado ao vivo? Você já ouviu o som de um violino? Já teve a oportunidade de ir a uma orquestra? O violino é o primeiro instrumento musical de uma orquestra. Ele está sempre à frente da orquestra porque existe uma organização dos instrumentos dentro da orquestra. Então, primeiro vem os violinos, depois os instrumentos as flautas e assim sucessivamente, até chegar na turma do fundão, que é a turma da percussão. Olha, aqui eu trago para vocês uma gravura românica retratando o luthier italiano Antonio Stradivari. Você sabe, já ouviu falar do violino Stradivarius? Cujo nome deu origem aos violinos Stradivarius, os mais valiosos do mundo. Os violinos desse cara aí são os mais valiosos do mundo e existem poucas unidades no mundo hoje. Quem tem o Stradivarius, quem é da música que tem o Stradivarius, tem o céu, né? Tem o mundo, na verdade, aos seus pés. Está no céu e tem o mundo a seus pés. Então, para os músicos, o violino Stradivarius digamos que é o suprassumo dos instrumentos musicais. Esse cara aqui já lá logo depois da Idade Média, Renascimento, é um dos caras que ganham nome e corpo por causa dos violinos que ele produzia. A românica é uma gravura romântica. Eu li românico, mas é uma gravura romântica que está atribuído, romântica porque está atribuído ao movimento romântico, não no sentido de amor, como você imagina, mas num outro sentido, num sentido de paixão nacionalista, num sentido de
de luta, de doar-se pela nação, num sentido nacionalista, mas aí teria que estudar um pouco o movimento romântico, o contexto, para compreender isso, a ideia da gravura, mas, em suma, é uma gravura romântica. Observem a imagem, veja que ele está na sua oficina, né? Ele está você vê várias peças em vários lugares. Será que é rápido? Será que é assim, a toque de caixa que se constrói um violino? É qualquer material, qualquer madeira que pode ser utilizada para construir um violino? Originalmente, a palavra luthier era utilizada apenas em referência a quem construía e consertava alaúdes, luth em francês. Alaúde é um instrumento musical que acredita-se ser o pai do violino. Você já viu um alaúde? Ele é de origem asiática. Mais tarde, o termo foi empregado para quem lidava com instrumentos de corda em geral, como Antonio Stradivari e sua família, que foram mestres na construção de violinos. Aqui nós temos uma imagem, olha só, vejam, a apresentação de rabeca durante o encontro de rabecas e rabequeiros, promovido pelo projeto Conexão Felipe Camarão, em Natal, Rio Grande do Norte, em 2011. Deem uma olhada na imagem. Gente, é uma experiência que todos teriam que passar. Ao vivo, ouvir os sons desses instrumentos clássicos de corda. Veja que aqui já mudou, né? Não é um violino, é uma rabeca. Tem diferença, tem a viola, tem o violino, tem a rabeca, e eu convido vocês a procurarem por mais, a ouvirem as sonoridades que estes instrumentos produzem. E no Brasil, como se dá a produção de instrumentos musicais no Brasil? Aurimar Monteiro de Araújo, faleceu em 2015, o mestre Ari foi um dos mais importantes artesãos da construção de instrumentos populares, e nesse caso a rabeca típica das festas populares brasileiras. Hoje em dia, quem constrói, conserta e inventa todo tipo de instrumento é considerado um luthier. O nome se popularizou e aí fica como a ideia do luthier. Mas a princípio o luthier, ele construía e consertava alaúdes, depois violinos, e aí aos poucos foi ganhando popularidade e atribuindo a ele outras funções. Vamos então à nossa primeira atividade de hoje. Como são construídos os instrumentos musicais? Pense e eu já volto.
E aí, galera, como são construídos os instrumentos musicais? Como sugestão de resposta, vou dizer que os instrumentos musicais podem ser construídos de muitas formas. Pode-se fazê-lo de modo artesanal ou até mesmo industrial. Os construtores e os inventores de instrumentos musicais são chamados de luthiers. Eu faço aqui um convite para que você assista um filme belíssimo chamado O Violino Vermelho. Este filme é sensacional. Ele conta a história de um violino que vai fazer uma viagem. Na verdade, não era para ter dito assim. Uma mulher está grávida e ela tem um esposo que é luthier. Lamentavelmente, ela vem a falecer e ele, acho que como uma declaração de amor, uma homenagem, ele corta os pulsos dela e usa o sangue para pintar o violino e pouco antes desta mulher falecer, ela vai a uma cartomante, eu adoro filmes assim, e a cartomante diz para ela, você irá fazer uma longa viagem. E quando ela falece, que o esposo utiliza o sangue para pintar o violino, esta é a viagem. O violino ele vai viajar ao longo dos séculos. Ele vai passar por histórias, revoluções. É um filme belíssimo que vale a pena assistir, O Violino Vermelho. Acredito que tem inclusive disponível no YouTube. Não é uma ótima qualidade, mas a título de conhecimento, de repente vale a curiosidade. Na contemporaneidade temos o grupo experimental de música, o grupo experimental de música GEM, que associa a linguagem musical à linguagem visual. Observem a imagem ao lado. Todos esses aparatos que vocês estão vendo, veja, hélice de ventilador, aro de bicicleta, entre outros, todos eles são utilizados para produzir som. Misturam-se nessa criação os luthiers que inventam instrumentos e objetos sonoros e artistas plásticos que criam o visual. Os materiais são incomuns, gerando sons orgânicos e sintéticos. Veja só, eles utilizam de vários acessórios para poder produzir música. Dá uma leitura visual, não parece uma oficina? Nos lembra aquele quartinho que a gente tem reservado em casa para guardar bagunça? E aqui, claro, de uma maneira organizada, porque eles vão utilizar para produzir sons a partir das composições deles, fazer os seus shows, mas veja que nos remete a essa lembrança. E veja que ali nós temos instrumentos musicais que não são convencionais. Hornbostel, um teórico da música, já dizia que qualquer objeto que você tem intenção de produzir som, mesmo que não seja instrumento musical, torna-se um instrumento musical naquele momento. Então, se eu pegar um garfo e um copo e produzir um som, música com ele se torna um instrumento musical naquele momento. Aqui eu tenho imagens da apresentação do GEM no Sesc de Santos, em São Paulo, em 2013. Observem as imagens um pouco mais, para que vocês possam captar um pouco mais o que tem. Olha, tubos de cano, panelas de frigideiras. Você veja que são vários aparatos que a princípio você olha e fala, isso produz música? Sim, eles produzem sons musicais a partir destes objetos que a princípio não são instrumentos musicais. Na instalação, os músicos desse grupo extraem sons, timbres e ritmos diversos, enfim, fazem música instrumental contemporânea. Reparem na palavra instalação também, pode ser referido a este complexo de instalação, que é quando você utiliza um espaço para expor um material, uma composição artística tua, temporária, a gente costuma chamar isso de instalação na arte. E aqui então, ao mesmo tempo que você tem a organização para uma apresentação musical, também torna-se uma instalação por causa dos objetos que compõem visualmente o espaço, o cenário. O idealizador é Fernando Sardo, idealizador e membro do grupo GEM, comenta sobre o ofício de luthier. Aqui vão as palavras dele. Quando invento instrumentos, minha busca é explorar novas sonoridades e descobrir diferentes timbres, e para isso é natural experimentar diversos materiais.
Quando construo um tipo de violino com a caixa acústica feita de cabaça, ele fornece uma sonoridade bem diferente da de um instrumento similar com a caixa acústica feita de lata ou plástico ou papel. Como também da de um violino tradicional. Cada um terá uma identidade sonora própria. Para mim, o resultado dessa pesquisa na área da luthieria amplia o universo sonoro com o que posso fazer música. Essa entrevista foi concedida por Fernando Sardo aos autores em São Paulo em 2015. Então veja que construir um violino, né, com uma cabaça, como ele mesmo diz. Obviamente que o som vai ser diferente, porque ele também já foge da esfera, da estética do corpo do violino, veja, mas são experiências diferentes que vão produzir sonoridades que vão nos permitir novas sensações e experiências musicais. Aqui eu trago mais uma atividade para vocês, como os integrantes do GEM, Grupo Experimental de Música, trabalham suas composições. Pense e eu já volto.
E aí, galera, fácil responder essa, né? Na instalação, os músicos desse grupo extraem sons, timbres e ritmos diversos, enfim, fazem música instrumental contemporânea. Nessa aula, nós conhecemos as formas e as profissões relativas à construção dos instrumentos musicais ao longo da história. Eu realmente espero que você tenha gostado e até breve!